Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando o nosso vídeo de número 35 do Setup JJ. Hoje, discorrendo sobre disciplina emocional, os padrões e suas probabilidades no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir, e as hashtags também, para quem achar por bem seguir também. Lá nós falamos, tanto aqui, nós falamos sobre mercado financeiro, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas sobre a vida, tá bom? Apesar de não apresentarmos hoje um gráfico, algum estudo, né, de mercado, é importante fazer o disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, nem outra coisa. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais, particulares, que eu compartilho de forma gratuita, tá? Para que todos nós possamos evoluir juntos, crescer, né? E quem sabe deixar alguma coisa de bom por aí. Essa é a tela do Setup JJ, tá? No qual eu classifico como um relógio suíço, tá? Onde o objetivo do setup é esse, né? Obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá? E se eu fizesse um slogan sobre o setup seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela simplificada do setup, onde nós trabalhamos com esses indicadores aqui, né? Por isso chamo de relógio suíço, tá bom, pessoal? É importante lembrar que nós estamos no vídeo número 35, ou seja, tem 34 vídeos aí para trás, muito importantes, vídeos esses que demonstram, tá? Cada indicador desses aqui, o porquê da calibragem, como da aplicação, tá bom? Como foram desenvolvidos, todo o raciocínio lógico em cima de cada um, triggers e por aí vai. Hoje nós vamos tratar da principal peça do setup, que somos nós mesmos, tá bom? Então vamos lá. Disciplina emocional. Os padrões gráficos e suas probabilidades. Setup JJ. Os padrões e suas probabilidades. Para quem atua com base na análise técnica, é mais do que frequente falar e observar as figuras de suporte, resistência, tendências, padrões e rompimentos nos gráficos. Tais ferramentas podem levar a conseguir lucros frequentes quando utilizadas de maneira disciplinada e com os devidos pontos de stop bem calibrados para os momentos em que não se confirmarem, exigindo-nos assim a rapidez em admitir o erro, mitigando perdas e estando pronto para uma próxima operação probabilisticamente viável, conservando o capital. Estudamos psicologia social, observamos que os padrões comportamentais do ser humano tendem a se modificar de forma muito leve, ou até manterem-se inalterados na linha do tempo. E como tais padrões lograram êxito no passado, é provável que deverão continuar dando bons resultados no futuro, e aí encontra-se a vantagem de os estudar, observar e utilizar como uma ferramenta probabilisticamente eficaz, em que, utilizando-os em conjunto com indicadores e outras técnicas para se confirmarem determinados movimentos prováveis, proporcionam satisfatórios resultados na atividade de trading. Pois é, pessoal, toda a história do ser humano, né, é contada em cima dessas coisas, de tentativa e erro, né, tentativa, erro e vitória. Então, por isso que todos nós temos gravados, né, muita coisa no nosso córtex, no nosso cérebro, de reações automáticas e tudo, algumas servindo realmente para nos fazer bem, outras nem tanto, né? Vide livro do Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar, sobre vieses, reveses, né? E por aí vai, tá bom?
Quando falamos em padrões gráficos, é importante lembrar que existem mais de 3.000 deles catalogados no livro de Thomas Bukowski, Encyclopedia of Chart Patterns, Enciclopédia dos Padrões Gráficos. Neste livro, Bukowski testa os padrões e cria um ranking de desempenho geral, sendo que os padrões de rompimento para baixo têm um desempenho mais eficiente do que os padrões de alta. E isso se explica pela psicologia social, pois o pânico é um sentimento de maior impacto emocional do que a ganância. Portanto, sugiro que esse livro seja leitura obrigatória a todo candidato, o wannabe, né, a exercer atividades de operação em mercados financeiros. Não durma no ponto. Outra coisa que explica essa questão, né, pessoal, da eficiência dos padrões para queda, é aquele ditado muito conhecido dos mercados financeiros, né, em que o mercado desce de elevador e sobe de escada, né? Então, tem um outro ditado que diz que para descer todo santo ajuda, né? Para cair todo santo ajuda e por aí vai. Ao longo do tempo, as tendências de oferta e demanda mercadológicas foram padrões de acumulação e distribuição, e a análise técnica conclui que o preço desconta tudo. Ou seja, o preço representa não só o valor presente, mas embute uma antecipação de valores futuros através da interpretação de seus movimentos por várias perspectivas, inclusive da perspectiva de padrões gráficos, por esse formados através de seus movimentos. Padrões estes que também servem por outra ótica de base para a análise gráfica dos ciclos, utilizada por Paul Tudor Jones e Larry Williams, por exemplo. Padrões em mercados financeiros rompem a barreira dos gráficos também. Por conta disso, a vital importância do estudo da história, pois os períodos de mercado de alta são, em geral, caracterizados pela transformação de um número grande de companhias de capital fechado em companhias com ações listadas na bolsa de capital aberto, por exemplo, e uma qualidade elementar para o operador bem preparado é ter a capacidade de resistir às conversas de vendedores que oferecem ações ordinárias novas durante os mercados de alta, sendo que quase todos os mercados de alta apresentaram algumas características bem definidas em comum: nível de preços de altas históricas, razões preço-lucro elevadas, rendimentos de dividendos baixos em comparação com os rendimentos em outros títulos ativos financeiros, alto nível de especulação, inclusive de players iniciantes em quantidades incomuns, e muitos lançamentos de ações ordinárias e preferenciais também, tá, pessoal? Novas, de qualidade baixa, entre outras. Aqui o que está dizendo, pessoal, é sobre os IPOs, né? Initial Public Offering, né? Esses períodos de alta de topos históricos e tudo no Ibov, no SP500, na Nasdaq, né? No Dow Jones e por aí vai, CAC, DAX na Europa, China, Nikkei no Japão e por aí vai também. Esses períodos são os períodos que aparecem muito IPOs. Eu não digo para que ninguém entre, mas eu, por exemplo, não entro. Eu costumo usar, inclusive, um termo, né, que eu não compro imóvel na planta, né? Eu acredito que há uma vantagem enorme da gente operar ações já testadas pelo mercado, tá? Como, por exemplo, Petrobras, Vale, Itaú, Itaú SA, Banco do Brasil, né? Entre outras empresas, Bradesco, entre outras empresas que têm décadas de mercado financeiro, que a gente tem um histórico muito grande de pagamento de dividendos, de como essas empresas reagem ao mercado em si e por aí vai, tá bom? Eu prefiro comprar empresas assim, já testadas, do que uma empresa que está iniciando. Existe, sim, a relação risco-retorno no mercado, né? Quanto maior o risco que você está correndo, maior o possível retorno. Só não falam nessa frase que também é maior o possível prejuízo, tá?
E quando a gente trata de mercado financeiro de forma madura e responsável, a gente sabe a importância, né, de manter nosso capital, né, de não perder nosso dinheiro. A primeira função do trader, segundo a minha ótica, realmente é manter seu capital, tá bom? A segunda função, que é ganhar dinheiro, e a terceira, quando esse dinheiro está sendo ganhado consistentemente, sim, que nós vamos atrás de ganhar mais dinheiro ainda, tá? Nunca esquecer disso, tá bom? Vários métodos foram e são desenvolvidos todos os dias para determinar os níveis de compra e de venda do mercado como um todo, com base em fatores de valor ou nos movimentos percentuais dos preços ou em ambos. Aqui estamos falando de fatores de valor, Value Investing, análise fundamentalista, tá? E movimento dos preços a gente está falando de análise técnica, tá, pessoal? No entanto, é importante destacar que ocorreram variações suficientes nos ciclos de mercado sucessivos para complicar as análises e, às vezes, frustrar o processo desejável de comprar na baixa e vender na alta. O mais notável desses desvios de padrão foi, claro, o grande mercado de baixa do final da década de 1920, ou seja, o fim dos esfuziantes anos 20, The Roaring Twenties, inclusive antecipando o crash de outubro de 1929, o qual contrariou todos os cálculos e, por isso, a indispensável necessidade de nunca se esquecer e sempre se lembrar de que operar em mercados financeiros é manipular probabilidades, aonde a certeza, isto é, o 100% de probabilidade, nunca está presente, tá? É importante, pessoal, a gente sempre, mas sempre mesmo, se lembrar. Ou seja, nunca se esquecer e sempre se lembrar de que nós trabalhamos com probabilidades, tá bom? Ou seja, a gente não tem certeza que o mercado vai subir ou vai cair ou vai entrar em consolidação. A gente tem uma probabilidade e nós devemos manter essa probabilidade a nosso favor, tá? Em todos os sentidos, tá, pessoal? No sentido do risco-retorno, que a gente sempre fala aqui no mínimo 3:1, no mínimo, tá? Não quer dizer que tenha que ser toda vez 3:1, pode ser 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, melhor ainda, né? Então a gente tem que estar muito consciente disso, tá? De que o nosso setup tem que estar probabilisticamente também a nosso favor, em pontos de stop, em provas probabilísticas, como a gente fala aqui sempre, de regras de regressão à média, por exemplo, da questão da banda de Bollinger, do próprio JJ Index, né, da probabilidade segura que ele dá, né, em cima dos movimentos que ele mostra ali de preço, do CCI, da própria análise do movimento do volume, né, em comparação com o preço e por aí vai. Nesta semana, em um dos incontáveis grupos de Facebook que abordam mercados financeiros, li uma pergunta muito corriqueira, oriunda de iniciantes. Quanto eu posso ganhar por mês com uma aplicação no valor de 5.000 em renda fixa e quanto eu posso ganhar com o mesmo valor em renda variável? A resposta não é complicada. Em renda fixa, o ganho líquido é a diferença da aplicação da taxa de rendimento contratada menos o imposto e demais taxas sobre a operação, inclusive administrativas. Conheça muito bem todos os detalhes antes de entrar. Já em renda variável, a resposta é mais simples ainda. O ganho ou prejuízo é variável, ou seja, a dicotomia risco-retorno está mais presente na renda variável. E dentre diversos padrões abordados em nosso texto hoje, não existe padrão para ganho em renda variável. Ou melhor, o padrão da renda variável é variável. Assumir a responsabilidade é o pilar de uma atitude ganhadora. Mark Douglas, Trading in the Zone. Ele conseguiu dominar-se, e este é o melhor tipo de vitória que alguém pode desejar. Miguel de Cervantes, Don Quixote.
Os André Araújo, fevereiro de 2018. É isso aí, pessoal. Esse é o texto para hoje, tá bom? Que todos nós consigamos manter um padrão da vitória, tá? O padrão de ganhar consistentemente nos mercados. Essa é a busca diária de todos nós, independente de quem tenha 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 50 anos de mercado financeiro. O padrão que todos nós buscamos é ganhar consistentemente no mercado financeiro, tá bom? A virada de chave, como alguns falam, é todo dia, pessoal. Todo dia. Porque independente de quem ganha há um mês ou quem ganha 50 anos no mercado financeiro, no dia em que relaxar, ele vai entregar dinheiro para o mercado, tá? Então, todo dia é o desafio do mercado financeiro para se manter consistentemente ganhador, tá bom? Se encontrar qualquer traço especial de mesquinharia ou estupidez, você deve ter cuidado para não deixar que isso o aborreça ou perturbe, e encare-o apenas como um acréscimo ao seu conhecimento. Arthur Schopenhauer. É isso aí, pessoal. Há um bom tempo eu comecei a me afastar de pessoas que não tenham generosidade ou pessoas que tratam os outros mal e tudo, pessoas estouradas, pessoas isso e aquilo, tá? E só fez bem para minha vida, tá? Ninguém precisa brigar com ninguém, nem levar isso tão a sério, mas se manter longe de pessoas assim faz muita diferença na vida de qualquer um para melhor, tá bom? Com o tempo e a experiência, a gente vai vendo que a vida não é coleção, mas sim seleção. É isso aí, pessoal. Isso serve para tudo, para amizades, para relacionamentos em geral, para o mercado financeiro. Se você acha que quantidade de operações é bom, infelizmente eu acredito que você está pensando errado, tá bom? É melhor fazer uma boa operação no dia do que fazer 10 ruins, tá? É melhor você esperar aquela oportunidade do dia no mercado, ter paciência, né? Do que você ficar girando dinheiro e entregando esse seu dinheiro para o mercado, tá bom? Então, priorizem a seleção, selecionem as melhores operações, tá bom? Selecione as melhores coisas para a vida. Nós imploramos por liberdade. Nós não imploramos por liberdade. Nós lutamos por ela. É difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Thomas Sowell. Mais uma vez eu trouxe essa frase aqui, pessoal. Nós estamos começando um período agora importante, né? No qual, mais uma vez, estamos colocando pessoas lá, né? Que tomam decisões por nós e não pagam o preço se estiverem erradas. Na grande maioria, essas pessoas estão erradas na maioria do tempo, né? Vamos ver se a gente toma mais cuidado, inclusive para melhorar a vida de todos, né? De todos nós. É a sua estrada, e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Rumi. É isso aí, pessoal. A gente vê muita gente seguindo o call de marketing, a gente vê muita gente querendo saber o que o outro vai fazer para fazer igual, mas independente do que a pessoa estiver fazendo, sempre será o resultado da própria vida, né? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter trazido coisas positivas para todos, para que todos nós possamos refletir e evoluir como traders e, sobretudo, como seres humanos, tá bom? Espero que tenha conseguido mais uma vez trazer algo de bom. A água fura pedra. Os